perderia. Oi, bom dia, paz do Senhor para todos. Estamos de volta com o canal Perguntas e Respostas Bíblicas para você. E o assunto hoje é muito importante, né? Um jovem me encontrou e perguntou: irmão, Deus pode se arrepender? Porque lá em Gênesis capítulo 6 e versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Já em Número capítulo 23 e versículo 19 diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Há alguma contradição nessas palavras? Eu quero dizer a você que não, né? Porque segundo alguns termos, né, técnicos, teológicos, diz que Deus usa uma palavra, né, ou uma forma de falar chamado antropomorfismo ou antropopatismo, né, que são duas linguagens que Deus usa para se assemelhar ao ser humano. Como Deus tem mão, Deus tem pernas, Deus tem braços, Deus tem olhos, né? Isso uma forma de se assemelhar ao homem, uma forma de falar, né? Já no termo de arrepender-se, a gente tem que olhar tanto a parte hebraica como a parte grega, né? O que significa a palavra arrepender, né? Segundo Quisênio, né, um dos maiores gramáticos gregos, diz que Deus, quando falou essas palavras, foi um pesar no coração de Deus, né? Como ele falou no grego, né? E quando a gente vai olhar o significado dessas palavras, tanto no grego como no hebraico, a gente tem uma certa conhecimento do que Deus quis falar. Segundo o dicionário de alguns historiadores e alguns doutores da lei, dizem que a palavra arrepender no hebraico que é Yahem, né? Yahem, que quer dizer um pesar no coração de Deus, né? Já o grego metanoia significa mudança de ideia ou mudança de conceitos, né? Mas a gente tem que analisar que Deus, quando se arrependeu, foi uma mudança de ação e uma mudança de curso para o ser humano. Deus não se arrependeu para destruir a raça humana e deixar ela para trás. Deus se arrependeu, mas deu continuidade, né, à raça humana. Por isso que você está aí, por isso que eu estou aqui. Deus nunca desistiu de seus planos com o ser humano. Apesar de ali em Gênesis ter o dilúvio, mas continuou sendo o homem, né, o controle da situação, o qual Deus iria usar, que foi Noé junto com sua família. Então, Deus sempre trabalhou com o homem aqui na terra até hoje. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: nós, para olharmos determinadas palavras na Bíblia, nós temos que olhar tanto o hebraico como o grego, senão nós nos perdemos e às vezes achamos que a palavra está entrando em contradição com outra, mas não é, né? Às vezes é falta de conhecimento nosso mesmo. Então, a minha resposta para você é essa: Deus teve um pesar em seu coração quando falou em se arrepender, mudou a direção, mudou o curso, mas não mudou a ideia dele e nem o conceito para o ser humano, amém? Então fica na paz de Deus, ora por mim e eu continuarei orando por vocês, amém? Oi, bom dia, paz do Senhor para todos. Estamos de volta com o canal Perguntas e Respostas Bíblicas para você. E o assunto hoje é muito importante, né? Um jovem me encontrou e perguntou: irmão, Deus pode se arrepender? Porque lá em Gênesis capítulo 6 e versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Já em Número capítulo 23 e versículo 19 diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Há alguma contradição nessas palavras? Eu quero dizer a você que não, né? Porque segundo alguns termos, né, técnicos, teológicos, diz que Deus usa uma palavra, né, ou uma forma de falar chamado antropomorfismo ou antropopatismo, né, que são duas linguagens que Deus usa para se assemelhar ao ser humano. Como Deus tem mão, Deus tem pernas, Deus tem braços, Deus tem olhos, né? Isso uma forma de se assemelhar ao homem, uma forma de falar, né? Já no termo de arrepender-se, a gente tem que olhar tanto a parte hebraica como a parte grega, né?
o que significa a palavra arrepender, né? Segundo Quizênio, né, um dos maiores gramáticos gregos, diz que Deus, quando falou essas palavras, foi um pesar no coração de Deus, né? Como ele falou no grego, né? E quando a gente vai olhar o significado dessas palavras, tanto no grego como no hebraico, a gente tem uma certa conhecimento do que Deus quis falar. Segundo o dicionário e alguns historiadores e alguns doutores da lei, dizem que a palavra arrepender no hebraico que é Yahem, né? Yahem, que quer dizer um pesar no coração de Deus, né? Já o grego metanoia significa mudança de ideia ou mudança de conceitos, né? Mas a gente tem que analisar que Deus, quando se arrependeu, foi uma mudança de ação e uma mudança de curso para o ser humano. Deus não se arrependeu para destruir a raça humana e deixar ela para trás. Deus se arrependeu, mas deu continuidade, né, à raça humana. Por isso que você está aí, por isso que eu estou aqui. Deus nunca desistiu de seus planos com o ser humano. Apesar de ali em Gênesis ter o dilúvio, mas continuou sendo o homem, né, o controle da situação o qual Deus iria usar, que foi Noé junto com sua família. Então, Deus sempre trabalhou com o homem aqui na terra até hoje. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: nós, para olharmos determinadas palavras na Bíblia, nós temos que olhar tanto o hebraico como o grego, senão nós nos perdemos e às vezes achamos que a palavra está entrando em contradição com outra, mas não é, né? Às vezes é falta de conhecimento nosso mesmo. Então, a minha resposta para você é essa. Deus teve um pesar em seu coração quando falou em se arrepender, mudou a direção, mudou o curso, mas não mudou a ideia dele e nem o conceito para o ser humano, amém? Então fica na paz de Deus, ora por mim e eu continuarei orando por vocês, amém?